pessoal, estamos na véspera da prova da OAB, né? Tenho certeza que todos vocês que estão acompanhando essa aula de véspera amanhã serão aprovados e farão a segunda fase aqui conosco, né? Por isso, no final da aula de hoje, vou sortear um vademecum para a segunda fase, o vademecum da Saraiva, esse vademecum que eu indico, recomendo, original das carinhas, né? Então, no final da aula de hoje, farei um sorteio aí para vocês, legal? Bom, então vamos para o que interessa, né? Afinal, vocês querem as 5 questões de empresarial de amanhã, né? Então, prepare-se para tê-las. Primeiro ponto importantíssimo de direito empresarial para o exame de ordem tem relação com a figura do empresário, né? Figura do empresário, teoria de empresa, sempre gira aí uma questão, né? Exame sim, exame não, e provavelmente nessa próxima prova, na prova de amanhã, nós teremos aí algo relacionado à teoria de empresa. E sobre teoria de empresa eu destaco um ponto muito importante, o ponto relacionado, né, à EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Bom, o que vocês precisam saber para acertar a questão de EIRELI na prova de amanhã? Em primeiro lugar, empresa individual de responsabilidade limitada, ou EIRELI, é pessoa jurídica. Pessoa jurídica unipessoal. Então, primeira característica importante, né, que a EIRELI é uma pessoa jurídica, assim como a sociedade, porém ela é unipessoal, já que todas as cotas representativas do seu capital são detidas por uma única pessoa, porque ela é unipessoal. Segundo ponto importante sobre a EIRELI, para a sua constituição, para que eu possa constituir uma EIRELI, o seu titular tem que integralizar no ato da Constituição um capital mínimo. E de quanto esse capital mínimo tem que ser integralizado no momento da constituição da EIRELI? Um valor que corresponda a pelo menos 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, tá? Então não se esqueçam disso. O capital a ser integralizado para a constituição de uma EIRELI deve corresponder a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E o último ponto importante sobre a EIRELI diz respeito ao seu nome, o chamado nome empresarial. Bom, em relação ao nome empresarial, não apenas para a EIRELI, mas para o empresário em geral, é muito importante que vocês saibam que ele é um atributo da personalidade do empresário. Isso quer dizer, então, que o empresário jamais poderá alienar o seu nome. O nome empresarial não pode ser alienado, né? Diferentemente de uma marca. A marca do empresário ela pode ser alienada, ela pode ser licenciada, porque a marca vai identificar o produto, né, ou o serviço deste empresário. O nome não. O nome é um atributo da sua personalidade, portanto não pode ser vendido. Eu não posso vender meu nome. Então, nome empresarial jamais poderá ser alienado. E no caso da EIRELI, ela pode adotar como nome empresarial tanto a firma, também chamada de razão social, como a denominação. Então, isso é uma característica muito importante da EIRELI. Ela pode adotar tanto firma como denominação. Legal, pessoal? Então, sobre EIRELI, são esses os pontos principais, né, que poderão aí ser indagados para vocês. Segundo tema importante, dentro de teoria de empresa ainda, diz respeito ao estabelecimento empresarial. Bom, o que é o estabelecimento? Estabelecimento seria o local onde o empresário explora a sua atividade? Não. O local é o ponto. O local é o ponto empresarial. O estabelecimento vai além do ponto. O estabelecimento vai além do local. Então, aqui no curso FMB, o estabelecimento empresarial não se limita a este local aqui na cidade de São Paulo, na Rua Tomás Carvalho. Ele vai além. Ele engloba também as carteiras, as câmeras, os computadores, a marca FMB, o local. Enfim, o estabelecimento é tudo aquilo que o empresário organiza para poder explorar a sua atividade, tá? O que há de importante sobre estabelecimento? Primeiro ponto, a natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica de um estabelecimento? É um detalhe, né, que, se for questionado, é fácil acertar, mas é importante ter visto isso na véspera, que vocês não vão lembrar disso, né, lá no começo das nossas aulas no curso regular. Bom, a natureza do estabelecimento, senhores, é de uma universalidade de... Olha só, gostei, o pessoal aqui está afiado, vai gabaritar empresarial. Universalidade de fato. Então, lembrem-se, o estabelecimento tem a natureza de uma universalidade de fato. Agora, se o empresário quiser vender o seu estabelecimento, né?
Então, se ele quer vender esses bens, não são as cotas da sociedade, ele quer vender o todo, ele quer vender as mesas, as cadeiras, a marca, o local. Como se chama o contrato de alienação do estabelecimento empresarial? Trespasse. Muito importante. Então, o trespasse é um contrato que tem por objeto o quê? A alienação, a transferência do estabelecimento empresarial. E para que esse contrato possa gerar efeitos, ele deve ser arquivado na junta comercial e publicado na imprensa oficial. Então, para que o trespasse gere efeitos, ele deve ser arquivado na junta comercial e publicado na imprensa oficial. Quanto a essa publicação, detalhe importante, detalhe muito importante. O microempreendedor individual, o chamado MEI, ele está dispensado desta obrigatoriedade de publicar o contrato de trespasse. Então, se a alienação do estabelecimento for realizada por um microempreendedor individual, um MEI, ele não precisa publicar o trespasse. Basta apenas arquivá-lo na junta comercial. Legal? Tudo bem até aí, pessoal? Oi? Isso, microempreendedor individual. Bom, então, superamos questão de teoria de empresa. Vamos agora para um dos pontos mais relevantes, pelo menos duas das questões de empresarial de amanhã serão sobre esse tema. Vamos tratar aqui das sociedades, Muito importante, sociedades. Primeiro ponto importante sobre sociedades. Sociedades não personificadas. Existem apenas duas formas de sociedades não personificadas no direito brasileiro. Quais são as duas únicas sociedades não personificadas que nós temos? Sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Todas as demais sociedades que vocês já ouviram falar são personificadas. Nome coletivo, comandita simples, limitada, SA, é tudo personificada. Quais são as duas únicas não personificadas? Em comum e em conta de participação. Sobre sociedade em conta de participação, uma questão importante. Sociedade em conta de participação é aquela que tem a figura do sócio ostensivo. Na sociedade em conta de participação, portanto, o seu objeto não é explorado pela sociedade, é explorada pelo seu sócio ostensivo. E por conta disso, ela tem duas particularidades. Primeira particularidade, para vocês não esquecerem, prova de amanhã. Sociedade em conta de participação jamais poderá ter nome. Sociedade em conta de participação não tem nome empresarial. Ela não pode ter nome empresarial. Sociedade em conta de participação não possui nome. E como é que ela vai contratar com terceiros? Não é ela que contrata, é o seu sócio ostensivo. Então a sociedade em conta de participação não possui nome empresarial. E segunda questão importante, ainda que eu leve o contrato desta sociedade em conta de participação a registro, ainda que eu leve o contrato da sociedade em conta de participação para ser arquivado na junta comercial, ela não adquire personalidade jurídica. Então, detalhe importante, sociedade em conta de participação jamais, vejam só a palavra que eu usei, hein? Jamais adquirirá personalidade jurídica. Tá claro? Então, não se esqueçam disso, sociedade em conta de participação jamais adquirirá personalidade jurídica. É diferente daquela sociedade em comum, que pode vir a adquirir a partir do momento que os seus atos são arquivados. Sociedade em conta de participação jamais adquire personalidade jurídica. Legal? Bom, sobre sociedades personificadas agora. Primeiro tema importante, limitada. Sociedade limitada. O que merece destaque no estudo da limitada? 3 pontos. Primeiro ponto importante sobre limitada para o exame da OAB de amanhã. É a questão da regência supletiva. Tema que eu bati bastante aqui no curso regular, mas para quem não assistiu, então, pegue agora esse tema que ele é importantíssimo. A sociedade limitada possui regras próprias, lá no Código Civil, 1052 a 1087. Porém, na falta de uma regra para a disciplina da questão, de forma específica, quais regras serão aplicadas supletivamente? Então, quais regras são aplicadas supletivamente a uma sociedade limitada? As regras da forma societária simples. Então, a sociedade limitada é regida supletivamente pelas regras da forma societária simples. E aí eu pergunto,
Então, quer dizer que ela só pode ser regida supletivamente pelas regras da Simples? Não. E aí a questão importante para o exame da OAB. Se o contrato da sociedade limitada adotar como fonte de regência supletiva a lei das sociedades por ações, daí, nesta hipótese, ao invés da limitada ser regida pelas normas da Simples, ela será regida pela lei das sociedades por ações. Então, não se esqueçam disso. A limitada é regida como regra supletivamente pelas normas da sociedade simples, mas, desde que haja expressa previsão no contrato social, ela poderá ser regida supletivamente por quais regras? Pela lei das sociedades por ações. Tudo bem, pessoal? Relembrando, né? Para aqueles que não relembraram, esses pontos são muito importantes, tá? Então, deixem aí, se vocês puderem assinalar alguma coisa, façam aí, que é muito importante, né? Hoje, no final da tarde, também vou postar lá nas minhas redes sociais um resumo dessas dicas que eu estou dando aqui, tá? Próximo ponto importante sobre limitada, senhores, é a cessão de cotas. Cessão de cotas. Sócio de limitada tem liberdade para ceder suas cotas? Como regra, sim. Se o contrato for omisso, como regra, ele pode. Em relação a outro sócio, ele sempre vai poder, na omissão do contrato, ainda que outros sejam contra. Então, se eu tenho uma sociedade, eu, Leandro e o Ellison, e se eu quiser ceder todas as minhas cotas ao professor Leandro, ainda que o professor Ellison seja contra, por se tratar de uma cessão de cotas entre sócios, é possível? É possível. Não se esqueçam disso. Cessão de cotas entre sócios é sempre livre. Agora, a situação diversa é quando um sócio quer ceder as suas cotas a um terceiro. Neste caso, muito embora em regra ele possa, se o professor Leandro ou o professor Ellison detiverem mais de 1/4 do capital social, se eles detiverem mais de 25% e se opuserem a essa cessão, eu não poderei ceder as minhas cotas. Tá claro? Então a cessão de cotas entre sócios é livre e a cessão de cotas a um terceiro não sócio é livre, desde que não haja oposição de sócios que detenham mais de 1/4 do capital social. Legal, pessoal? Conselho Fiscal, último ponto importante para o exame da OAB sobre limitada. O que vocês precisam saber sobre Conselho Fiscal de limitada? Primeiro, Conselho Fiscal na limitada é órgão obrigatório ou facultativo? Facultativo. Conselho Fiscal, ele só é obrigatório na sociedade anônima. Na sociedade limitada, ele é facultativo. Segundo ponto importante sobre Conselho Fiscal. Quantos membros ele vai ter, caso ele exista? No mínimo, 3 membros. Sempre que o órgão, olha a dica, sempre que o órgão for chamado conselho, pode ser Conselho Fiscal de limitada, Conselho Fiscal de SA, Conselho de Administração de SA, sempre conselho tem que ter pelo menos 3 membros, tá? Pessoas naturais que podem ou não ser sócios. Mas nós temos aqui algumas pessoas que estão impedidas. E quem está impedido, quem não vai poder fazer parte do Conselho Fiscal? Em primeiro lugar, o empregado e o administrador da sociedade. Tem compatibilidade, né? Então, se a função do Conselho Fiscal é fiscalizar o administrador, não faz sentido eu, pela manhã, como diretor, desviar dinheiro da sociedade e, à tarde, como membro do Conselho Fiscal, dizer para os sócios o quanto eu desviei de dinheiro, enquanto administrador. Então, percebam a incompatibilidade que existe. Então, tanto o empregado como o administrador não poderão fazer parte do Conselho Fiscal. Só que, além deles, quem mais? O cônjuge ou parente até 3º grau do administrador, tá? Cônjuge ou parente até 3º grau do administrador também está impedido. Certo, pessoal? Bom, SA. Vamos falar um pouquinho agora de sociedade anônima. Então, vamos falar um pouquinho agora de SA. Primeiro ponto importante sobre SA, primeiro ponto importante sobre sociedade anônima. Ela é classificada como uma sociedade institucional. Como assim, professor? A doutrina classifica as sociedades, em função do seu ato constitutivo, como sendo contratuais ou institucionais. Então, quando a sociedade é constituída por um contrato, ela é contratual. Limitada, por exemplo, é uma sociedade contratual. Nome coletivo é uma sociedade contratual. Agora, a sociedade anônima não tem contrato social. Ela tem um estatuto. Então, ela é classificada como uma sociedade institucional.
Se o examinador da OAB perguntar para vocês amanhã, né? Exemplo de sociedade institucional. Exemplo de sociedade institucional, sociedade anônima. Tudo bem? Sociedade anônima, sociedade institucional. Segunda questão importante. Sociedade anônima, independentemente do que ela faça, independentemente do seu objeto, ela pode até exercer uma atividade intelectual, prestar serviços odontológicos. Ela sempre será uma sociedade da espécie empresária. Então, jamais ela será simples. Sociedade anônima sempre será sociedade empresária. Terceiro ponto importante sobre sociedade anônima, nome empresarial. Sociedade anônima só pode adotar razão social ou denominação. O que vocês acham? Sociedade anônima só pode adotar denominação. Legal, pessoal? Tudo bem? Bom, agora falando um pouquinho de ações. Nós temos 3 espécies de ações. Quais são elas? A ação pode ser ordinária, a ação pode ser preferencial e qual é a última espécie? Fruição. Tudo bem? Então, as 3 espécies de ações, ordinária, preferencial e fruição. Que raios é essa ação de fruição? A ação de fruição é aquela que teve o seu valor amortizado. Gravem essa palavra. Se vocês não souberem mais nada, para acertar a questão, para que vocês identifiquem qual é a ação de fruição, procurem nas assertivas a palavra amortização. Tudo bem? Ação de fruição, ainda que vocês não saibam o que seja amortização. Ação de fruição é aquela que teve o seu valor amortizado. Ela é emitida para substituir ordinárias e preferenciais que foram amortizadas. Legal? Outra questão importante. Desde o governo Collor, isso faz tempo, quando ele foi presidente, não existem mais no Brasil ações ao portador. Então, as ações, sejam elas ordinárias, sejam elas preferenciais, elas serão sempre nominativas. As ações no Brasil sempre serão nominativas. Não se admite ações ao portador no direito brasileiro. Então, muito importante isso, ações ao portador. Legal? Outro ponto importante, partes beneficiárias. Coloquem aí partes beneficiárias, para vocês não se esquecerem. A parte beneficiária, senhores, nada mais é do que um título que a companhia emite. E esse título se caracteriza pelo quê? Pelo fato de conferir ao seu titular um direito de crédito eventual. Então, quando vocês amanhã estiverem lendo lá, a questão da OAB, e o examinador descrever para vocês um valor mobiliário, e aí perguntar se isso é uma debenture, se isso é um bônus de subscrição, se isso é uma parte beneficiária, o que vai fazer com que vocês cheguem à conclusão que aquilo é uma parte beneficiária? O que caracteriza uma parte beneficiária? O fato dela atribuir ao seu titular um direito de crédito. A ação atribui um direito de sócio. A ação, o acionista é sócio. O titular da parte beneficiária vai ter um direito de crédito. Debenturista também. Então qual é a diferença? Esse crédito na parte beneficiária, ele é um crédito eventual. Então associem, titular de parte beneficiária tem direito de crédito o quê? Eventual. E por que eventual? Quem garante que a companhia vai ter lucro? Ninguém. Então esse direito de crédito ele está associado a uma participação nos lucros da sociedade. Daí o nome parte beneficiária. Quem tem uma parte beneficiária tem um direito de crédito eventual, consistente em uma participação nos lucros da sociedade. Tudo bem? Então, essa é a característica. Então, não é só o acionista que participa dos lucros, professor? Não, pode não ser. Se a companhia emitir uma parte beneficiária, o titular dessa parte beneficiária vai também poder participar dos lucros da sociedade. Mas tem um limite. Qual é o percentual máximo dos lucros que poderá estar comprometido para o pagamento das partes beneficiárias? 10%. Tá? Então, no máximo 10%. Tá? Então, titular de uma parte beneficiária tem um direito de crédito eventual consistente em uma participação de até 10% nos lucros sociais. Legal, pessoal? Tudo bem? Bom, e para encerrarmos, Conselho de Administração. Conselho de Administração. Na sociedade anônima, Conselho Fiscal é obrigatório, mas Conselho de Administração é facultativo.
Conselho de administração é órgão facultativo na sociedade anônima, exceto em 3 companhias. Quais são essas 3 companhias que obrigatoriamente terão que ter conselho de administração? Dá uma dica para vocês. 2 das 3 companhias começam com a sigla CA. Por exemplo, companhias fechadas. Tem que ter obrigatoriamente conselho de administração? Não, por quê? Porque companhia fechada é CF. F é facultativo. Agora, companhia aberta, CA, de conselho de administração. Então, primeira companhia que precisa ter obrigatoriamente conselho de administração são as companhias abertas. Segunda companhia que precisa ter obrigatoriamente conselho de administração, que também é CA, são as companhias de capital autorizado. Tá? Companhias abertas, companhias de capital autorizado. E a última, que não tem o CA, mas é onde o Estado participa como controlador. Sociedade Anônima de Economia Mista. Nessas 3, economia mista, capital aberto, ou capital autorizado e companhias abertas, conselho de administração é obrigatório. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Então, encerramos aqui o que há de mais importante sobre SA. Para encerrarmos sociedades, cooperativa. Cooperativa. Primeiro ponto importante. A cooperativa é uma forma societária, assim classificada pelo Código Civil. Então nós temos a limitada, nós temos a sociedade anônima, nós temos a nome coletivo e nós temos a cooperativa. E a cooperativa tem uma característica. Ela jamais será uma sociedade empresária. Cooperativa será sempre sociedade simples. Então, primeira característica importante sobre cooperativa, independentemente do objeto. Ela pode comprar e vender sapatos. Ela não é sociedade empresária. Cooperativa é sempre sociedade simples. Muito bem. Cooperativa sempre é sociedade simples. Segunda questão importante. Vocês acham que eu posso constituir uma sociedade anônima sem fixar no seu estatuto o valor do seu capital social? Capital social. É possível constituir uma sociedade anônima sem capital social? Não. Porque a principal obrigação de um sócio é justamente contribuir para a formação do capital. Tanto que o sócio que não contribui é chamado de sócio remisso. Sócio remisso é aquele que não cumpre com a sua obrigação de contribuir para a formação do capital. E ele pode ser até expulso da sociedade. Agora, limitada tem que ter capital? Tem. Ereli, que nem sociedade tem que ter capital? Tem e mais. Tem que ter aí uma contribuição de pelo menos 100 salários mínimos, valor correspondente a 100 salários mínimos, como vimos. Agora, qual é a grande característica da cooperativa? É a dispensa de capital. Cooperativa não precisa ter capital social. Essa é a grande característica de uma cooperativa para o exame de ordem. E ela está dispensada. Ela pode ter fixado capital, como pode não ter fixado capital. E sabem quem vai determinar se os cooperados respondem de forma limitada ou ilimitada? São os atos constitutivos da própria cooperativa. Então, enquanto na sociedade limitada a lei determina que os sócios respondem de forma limitada, enquanto na sociedade em nome coletivo a lei determina que os sócios respondem de forma ilimitada, na cooperativa cabe aos cooperados, na constituição da cooperativa, de estabelecer se eles responderão de forma limitada ou ilimitada. Legal? Então são 2 características importantes sobre cooperativa. Encerramos sociedades. Vamos falar agora um pouquinho sobre títulos de crédito. Títulos de crédito, 2 pontos importantes. Primeiro deles é o endosso. Tudo bem? Senhores, para que serve o endosso? A função do endosso é possibilitar a transferência, é possibilitar a circulação de um título à ordem. Vejam, não é todo título de crédito que circula pelo endosso. Se o título for ao portador, se eu emitir um cheque no valor de R$70, entregar esse cheque a Valéria, sem colocar no cheque o nome dela, para que a Valéria possa transferir esse cheque ao professor Leandro, ela precisa endossá-lo? Não. Por quê? Porque a partir do momento que o título é ao portador, a partir do momento que o título não tem o nome do beneficiário do crédito, qualquer pessoa que apresentar esse título ao banco, qualquer pessoa que estiver portando esse título, será considerada seu legítimo
possuidor. Então, para circular um título ao portador, basta o quê? Entregar o título. Isso se chama tradição. O título ao portador circula pela tradição. Mas a partir do momento que eu coloco no cheque, pague a quantia de R$70 a Valéria, ou a sua ordem, não adianta ela simplesmente entregar ao professor Leandro. Porque se o professor Leandro for até o banco, apresentar o cheque, o caixa ver lá, pague a Valéria, vai dizer, professor Leandro, desculpa, mas eu não posso entregar o dinheiro a você, porque o emitente Marcelo Comete mandou pagar a Valéria. Então quer dizer que a Valéria não pode transferir esse título ao Leandro? Pode, mas não pela simples entrega. Antes da entrega, ela precisa lançar nesse cheque um ato para legitimar o Leandro como novo credor. E que ato é esse? No título A ordem, é o endosso. Porque se esse título contivesse a cláusula não à ordem, ele poderia circular? Poderia. Só que o ato seria a cessão de créditos. Tá claro? Então o título à ordem circula pelo endosso. O título não à ordem circula pela cessão. Qual é a grande diferença, professor, entre endosso e cessão? No endosso, o endossante se torna co-devedor. Valéria, se você endossar o cheque, entregar ao Leandro, o Leandro depositar o cheque e ele for devolvido por falta de fundos, o Leandro endossatário pode me cobrar, porque eu sou o emitente e devedor principal. Mas também poderá cobrar de quem? Da Valéria. Porque ao endossar o cheque, a Valéria se tornou o quê? Co-obrigada. Se tornou o quê? Co-devedora. Agora, se ela tivesse transferido o título ao Leandro por cessão, e eu não pagasse e o cheque fosse devolvido por falta de fundos, o Leandro não poderia cobrar da cedente. Porque o cedente, como regra, garante a existência do crédito, mas não a solvência do devedor. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Prazo para protesto. Duplicatas, muito importante, 30 dias. Letra de câmbio, nota promissória, 1 dia útil. Tudo bem? Prazo para protesto, letra de câmbio e nota promissória, protesto por falta de pagamento, 1 dia útil, duplicata, 30 dias. Certo, pessoal? Endosso póstumo. O que caracteriza o endosso póstumo? É aquele que é dado após, por isso que é póstumo. Não após vida, mas após o vencimento e protesto do título. Tá? Então eu preciso, para o endosso ser póstumo, esperar o título vencer e protestá-lo, ou pelo menos esperar a expiração do prazo para protesto. Legal? Tudo bem? Qual a grande característica do endosso póstumo? Ele gera efeitos de cessão. O endosso póstumo, portanto, não vincula o endossante como codevedor. Tá? Pessoal, e sobre aval? O que é aval? Aval é garantia, não é? Aval é garantia prestada em título de crédito. Aval parcial é possível? Sim ou não? Depende de como o examinador formular a questão. Depende de como a questão for formulada. Por quê? Porque, de acordo com o Código Civil, o aval parcial é vedado. Então, se o examinador perguntar, de acordo com o Código Civil, o aval parcial é nulo. Por quê? Porque o Código Civil proíbe. Se eu lanço o aval parcial, de acordo com o Código Civil, ele será considerado nulo. Tudo bem? Agora, é evidente que essa regra do Código Civil tem aplicação subsidiária. Afinal, os títulos de crédito são regidos por leis especiais. E se essas leis especiais, ao disciplinarem os diversos títulos, tratarem da questão do aval parcial, prevalecerá a regra específica sobre a norma geral do Código Civil. Então aí eu pergunto a vocês, no caso do aval parcial, letra de câmbio, lei especial, cheque, lei especial, nota promissória, lei especial. Nesses principais títulos, aval parcial é válido e eficaz. Então, normalmente, quando o examinador especificar na prova o título de crédito, não falar de forma genérica, disser no cheque o aval parcial é válido? É. Na letra de câmbio, o aval parcial é válido? É. Na nota promissória, o aval parcial é válido? É. Tá claro, pessoal? Lembre-se disso também. Tá? Para encerrarmos, 2 pontos. Primeiro deles, quero falar de contratos empresariais. 2 últimas provas da OAB trouxeram questões sobre contratos empresariais. E tem 2 contratos que vocês precisam saber para o exame de ordem. Tá? O primeiro deles é o contrato de franquia. Tá? Franquia.
saibam que, se hoje, saindo desta aula, eu quiser montar, considerando o horário e o fato de eu não ter almoçado, uma franquia do McDonald's, se eu sair correndo daqui e ir até o escritório da sede do McDonald's Brasil para assinar um contrato de franquia, eu poderei? Não. E por que eu não posso? Porque o meu interesse não é ter franquia, é comer um Big Mac. Não. Porque, na verdade, senhores, para que o franqueador possa celebrar com o franqueado um contrato de franquia, ele deve disponibilizar ao interessado em ter essa franquia com uma antecedência mínima de 10 dias da celebração do contrato, ou pré-contrato, ou pagamento de qualquer valor. Um documento chamado Circular de Oferta de Franquia. Então, lembre-se disso para amanhã. A Circular de Oferta de Franquia, chamada COF, deve ser disponibilizada ao interessado com uma antecedência mínima de 10 dias. 10 dias da celebração do contrato de franquia, pré-contrato ou pagamento de qualquer quantia. Se isso não acontecer, se isso não for respeitado, o contrato poderá ser anulado posteriormente a pedido do franqueado. Tá? Então, o vício do descumprimento desse dever é a anulabilidade do contrato. Segundo contrato importante é o leasing, ou arrendamento mercantil. Tá? Existe uma modalidade específica de leasing, existe uma modalidade específica de arrendamento mercantil, o chamado leasing operacional. Antes de chegar no leasing operacional, só para vocês entenderem o que é leasing, o que é contrato de leasing ou arrendamento mercantil. É aquele em que o arrendador disponibiliza o uso de um determinado bem ao arrendatário por um prazo determinado, tal como ocorre numa locação. Só que a grande diferença é que ao final deste prazo determinado, o arrendatário terá a opção de adquirir o bem arrendado, pagando ao arrendador o chamado valor residual garantido, ou VRG. Então, na verdade, o leasing ele mescla, né, a locação por prazo determinado com a compra e venda. Esse é o contrato de leasing. Senhores, muito importante, qual é a característica do leasing operacional? No leasing operacional, o arrendador, além de disponibilizar o uso do bem ao arrendatário, vai, durante a vigência do contrato, prestar ao arrendatário serviços de manutenção do bem arrendado. Por isso o nome leasing operacional. Então, no leasing operacional, o arrendador não apenas disponibiliza o bem ao arrendatário, como também lhe presta o quê? Serviços de manutenção durante a vigência do contrato. E ao final, o arrendatário pode comprar o bem? Pode, pagando o VRG. Tá claro, senhores? Lembre-se disso sobre leasing operacional. Para encerrarmos, que o meu tempo já chegou, falência. Eu quero destacar 2 pontos sobre falência com vocês. Primeiro deles, a sentença que decreta a falência. Essa sentença pode ser atacada por recurso. Qual recurso, senhores? Qual recurso cabe da sentença que decreta a quebra de um empresário? A sentença da falência é uma decisão terminativa? Põe fim ao processo falimentar? Não. A partir do momento que o juiz decreta a falência é que tem início a etapa falimentar do processo. Portanto, apesar de ser chamada de sentença, da sentença da falência cabe recurso de agravo. Não se esqueçam disso. Sentença da falência cabe recurso de agravo. Tá? Agora, é diferente se o juiz julga improcedente o pedido de quebra, chamada sentença denegatória. Se o juiz julga improcedente o pedido de quebra, ele põe fim ao processo, pelo menos em primeiro grau. Então, da sentença denegatória que põe fim ao processo em primeiro grau, cabe recurso de apelação. Tá? Recurso de apelação. Bom, dentro da sentença tem um tema importantíssimo, que é o chamado termo legal da falência. Já ouviram falar? O juiz, ao decretar a falência, ele vai fixar esse tal termo legal. O termo legal nada mais é do que um lapso temporal, que vai ser fixado pelo juiz a partir do pedido que deu origem à quebra. Pedido de falência, pedido de recuperação que tenha sido convolado em falência. E dentro desse termo legal, que antecedeu a quebra do empresário, determinados atos que ele tenha praticado poderão ser declarados ineficazes perante a massa. Então o importante aqui é saber que, dentro do termo legal que o juiz vai fixar na sentença,
atos que o devedor praticou antes de falir poderão ser declarados o quê? Ineficazes. Tá claro? E segundo ponto importante, sobre termo legal ainda. Até quanto tempo pode retroagir esse termo legal? 90 dias. Então, na sentença, o juiz fixa o termo legal que pode retroagir em até 90 dias. Não da sentença, mas do pedido de falência ou de recuperação convolado em falência. Tá certo, pessoal? Bom, então com isso, vocês têm aí, né, certamente, os principais pontos que estarão presentes no nosso exame de ordem. Tenho certeza, torço para isso. Quero desejar a todos vocês amanhã uma excelente prova. Né? Façam essa prova com calma. E uma dica final. Né? Quando vocês forem fazer esta prova amanhã, não cometam o erro que muitos cometem. Não façam desta prova de 80 questões uma prova de 140 ou até mesmo de 160 questões. Como assim, professor? Senhores, muitos de vocês têm o hábito de quando ficam em dúvida entre uma, duas, três possibilidades, ao invés de responder na hora, fazer o quê? Pular. Né? Ah, então essa eu fiquei em dúvida entre A e B, deixo separado aqui. E a próxima? Ah, a próxima eu fiquei em dúvida entre A, B e C. Tá? E a próxima? Em dúvida entre D e A. E vai indo. Daí chega na 80, tem que voltar. E aí, muitas vezes, se opera a chamada lei de Murphy. Né? Puxa, eu fiquei em dúvida entre A e B, escolhi a B, era A. Fiquei em dúvida entre A e D, escolhi a D, era A. Que lei de Murphy maldita é essa? Senhores, por que isso acontece? Por um motivo muito simples. Porque quando vocês retomam as questões, o cérebro de vocês vai estar mais cansado ou mais descansado? Mais cansado. Portanto, a probabilidade de vocês chegarem à assertiva correta é maior ou menor? Menor. Então, quando amanhã vocês forem fazer a prova, e vocês, ao se depararem com uma questão, ficarem em dúvida, respondam na hora. Ainda que vocês tenham que chutar. Chutem na hora. Por quê? Porque esse maldito hábito que vocês adquirem do primário, né? Adquiriram no primário, por conta da professora, que às vezes fazia uma pergunta e deixava uma dica mais pra frente, não se aplica no exame de ordem. Não pense que o examinador vai fazer uma pergunta e depois lá para baixo vai ter uma outra pergunta que de certa forma vai explicar aquela que vocês ficaram em dúvida. Não façam isso, né? E também não acho que nenhuma entidade vai baixar lá no final da prova, faltando 30 minutos, e aí vocês vão sair respondendo todas as questões corretas. Muito pelo contrário, né? Todas as entidades já falaram comigo e disseram que amanhã, quem ficar pulando questão, ela não vai ajudar. Agora, quem tiver coragem de enfrentar a questão lá na hora, com certeza vai ser ajudado e vai estar aprovado. Tá bom, pessoal? Quero, de coração, desejar a vocês aí sucesso amanhã. Eu sei qual é o esforço de vocês, como é complicado, né? Se dedicar, apartar aí um tempo da vida de vocês ao longo de alguns meses para essa prova de amanhã. Né? Estarei junto de vocês, né? Com vocês, juntamente com os demais professores do curso FMB. Um forte abraço e até amanhã. Sucesso a todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.